Boa noite, Quebec! Boa tarde, mas está chegando a noite, né, gente? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui nessa tarde linda, sendo recebido pelos meus irmãos aqui de Quebec. Quero agradecer por tudo, pela nossa história, como disse aqui Everaldo, lá de trás, como comerciante, comecei aqui na rua Santa Cruz, e esse povo de Quebec já era meus amigos, os meus clientes, e eu vi pessoas hoje, talvez que esteja aqui, muitos que estão aqui, que eu vi criança, vi nascer, e a gente teve um relacionamento, não só de comerciante, como de amigo. Quero aqui agradecer ao nosso amigo, deputado Antônio Moraes, é um cara que começou comigo lá em 1999, quando eu decidi entrar na política em 2000, e a gente foi eleito prefeito e assumimos aquele município em 2001. Agradecer a seu Luiz pela parceria, nosso vice-prefeito, agradecer a Edivaldo de Caricé, presidente da Câmara, onde eu abraço aqui Oscar Júnior, nosso amigo F, Rafael, Tiago, Franker, Luiz Paulo, Raminho, Fofão, o nosso amigo Zé Maria, que não pôde estar porque está lá também trabalhando, mas mandou um recado, um abraço. Quero aqui agradecer aos nossos amigos Zé Carlos também de Guabiaba, a todos aqui, ao secretário, em nome de Cláudio Paz, um abraço a todos, né? Ao nosso amigo Anderson daqui, ao nosso amigo irmão Léo, ao nosso amigo Tony, a todos que fazem a saúde aqui em Quebec, no nosso município. As senhoras e senhores aqui presentes, a minha esposa, eu abraço a todas as mulheres aqui de Quebec e minha querida Itambé, e da minha querida Camutanga também aqui pertinho, né? Então, gente, é nessa tarde que eu venho aqui, né? A gente está apenas, deputado, o senhor disse 1 ano e 7 meses, é 1 ano e 6 meses de governo. Pegamos um município que tinha mais de 40 milhões de dívida de INSS. Pegamos um município que não sabia o caminho de Brasília, porque lá não se falava em Itambé, Pernambuco. Talvez conhecesse outro Itambé, deputado, de Minas Gerais, que é o Leite Itambé, mas o nosso Itambé, ele não era representado nem em Brasília, nem em Pernambuco, nem no Nordeste. E hoje o Itambé, o meu Itambé, o seu Itambé, a nossa Quebec, ela tem voz em Brasília, voz no governo do estado, né? E tem alguém que saiu de lá no passado e governou essa cidade que é Camutanga por 4 vezes, e a gente construímos uma história. Eu estou aqui, eu vou pedir licença aqui, deputado, a todos, para só fazer aqui ao nosso amigo Everton também, que eu não falei, um abraço, acho que está por aqui também, né? O nosso vereador Everton, você como advogado, como vereador, como um cara que usa bem a tribuna, não só você, como o Frank e outros vereadores aqui presentes também. Gente, eu queria aqui, eu falei um pouco da minha história lá de trás, então Quebec me conhece, como Camutanga me conhece, talvez o povo de Itambé esteja me conhecendo agora, porque saí de lá com 19 anos de idade e construí a minha história, minha carreira de comércio, de político aqui em Camutanga. Foi quando eu consegui encontrar os caminhos de Brasília, consegui fazer grande relacionamento. Mas eu quero aqui nessa tarde, começo de noite, abrir um parênteses que eu não gosto muito. Você me conhece, de Quebec me conhece, que eu fui prefeito por 16 anos e nunca usei a tribuna, fui atacado por muitas vezes. Teve político como nosso amigo saudoso Lenildo, seu Lúcio, que hoje ainda é vivo, deputado. Começou comigo, depois teve um afastamento, depois terminou a minha carreira em Camutanga junto comigo. O Lenildo foi meu vice por 2 mandatos. Seu Lúcio foi por 1 mandato e a gente fez história. Então a política às vezes afasta a gente um pouco, depois volta para perto. E ali eu fiz um caminho de muitas amizades, desse reconhecimento. Eu quero aqui dizer que há poucos dias o vereador Ronaldo Fernandes usou a tribuna, usou um vídeo lá, aquilo é fake news, aquilo deputado, ele foi em um bairro lá e fez uma gravação onde dizendo que eu tinha mandado destruir casa de alguns populares. Isso é uma coisa muito forte, inclusive até pedi para o meu jurídico verificar. E aí, gente, vocês que me conhecem, uma cidade como Camutanga de 9 mil habitantes, proporcionalmente foi uma das cidades que mais construiu casa, pelo tamanho dela e por a gente governar aquela cidade por 16 anos. A gente construímos
era secretária também de Ação Social na época, e vocês foram testemunha que a cada 15 dias, a cada mês, deputado, o senhor vinha, o senhor Zé Múcio, a gente entregava a casa. Então, eu fui proporcionalmente um dos prefeitos que mais construiu casas aqui em Camutanga. E a gente realizou sonhos. Então, jamais Armando Pimentel iria mandar destruir uma casa de alguém. Eu faço um desafio a esse fascista, o cara é um mentiroso. Se ele provar que eu destruí a casa de alguém no Novo Itambé, eu renuncio o meu mandato. Agora, se ele não provar, ele é um mentiroso, certo? E aqui eu quero, aqui, com muito respeito, abrir esse parente, a nossa amiga Verônica Lima. Eu conheço a Verônica Lima há muito tempo, ela foi uma pessoa que me acompanhou na minha política em Quebec aqui em Camutanga. E hoje ela faz parte daquele grupo. Eu quero fazer aqui, dizer a ela o seguinte: ela me conhece, a família dela com muito respeito me conhece, com muito respeito. E ela, eu acho que está sendo induzida por uma pessoa que tanto o Ronaldo como a esposa traiu muita gente. Traiu o PT, porque na época o PT abraçou a candidatura de Manuela Matos, e depois, quando o PT precisou, ela deu as costas. Então, Armando Pimentel nunca vendeu voto. Armando Pimentel transforma o apoio do deputado em casa popular, em asfalto, em cozinha comunitária. Porque, desde os meus 9 anos de idade, meu pai e minha mãe aprendeu a respeitar o próximo e me ensinou a respeitar o próximo, me ensinou a trabalhar. Você me conhece, como eu acabei de falar, a minha vida foi construída em cima de trabalho e de respeito. Fui prefeito da cidade de 16 anos. Quantas mulheres e quantos cidadãos aqui de Quebec me procuravam na minha casa de manhã ou na prefeitura, e por muitas vezes eram pessoas que não voltavam nem em mim, e às vezes não voltavam em Camutanga, mas eu atendia em uma cesta básica, em um bujão, e aí foi construída a minha história. Então, gente, eu quero aqui fazer um lembrete, uma lembrança à nossa amiga vereadora, que ela tenha cuidado com quem ela anda, porque aquele povo já traiu muita gente. E esse povo está induzindo a ela, às vezes, usar de tribuna ou usar de palavra, me acusar a mim e ao meu governo com coisas falsas, como foi essa gravação que esse vereador foi para lá, usou umas pessoas dizendo que a gente tinha destruído casas. Deputado, lá em um bairro chamado Pedra Bela, existe uma área verde, uma área que está a ser construído equipamentos, como está esses equipamentos aqui públicos, e na época houve uma invasão, e o Ministério Público abriu uma ação, e depois deu continuidade, chegou até na mão do juiz. Isso a gente assumiu o governo em 2025 em Itambé, e lá o juiz, na mão dele, foi verificar junto com o nosso jurídico, e seus vereadores, vocês que usam a tribuna, e lá o juiz disse que tinha uma decisão de demolir até as casas que estavam prontas. E eu pedi ao meu jurídico que pedisse ao juiz que revisse isso aí, aquelas sapatas que estavam lá, que lá a gente tinha que construir, vai ser construído uma UBS naquele bairro, considerasse que a gente fazia de tudo para deixar aquelas casas daquelas pessoas que estão lá morando, e hoje está lá morando. Então, meu pedido, o juiz reconheceu e disse: não, vamos só tirar essa sapata. E ao seguir, eu pedi para algumas pessoas daquela comunidade ir até o meu gabinete, peguei alguns nomes, está lá o nome, e disse: tenha calma, tenha paciência, que a gente vai trazer um programa habitacional, como a gente assinou, Elivaldo, lá em Caricé, vai começar a construir, vai ser construído agora 40 casas em Caricé, e o programa habitacional vem de lá para cá, mas vai chegar aqui também em Quebec, e vai passar por Itambé e vai passar por Ibiranga. E lá eu disse àquelas famílias: tenha calma, quem não tiver sua residência, sua casa, a gente vai desapropriar a terra para construir casa e dar casa a quem não tem. Isso é minha história, isso eu vou terminar o meu primeiro e segundo mandato trabalhando
e respeitando a todos. Então, quero aqui mais uma vez retificar isso aqui, porque esse vídeo circulou na rede social e algumas pessoas me perguntou. E hoje chegou um momento, estou aqui em Quebec, onde essa vereadora daqui, com muito respeito, falando o nome dela, eu quero que ela faça a reflexão de quem é Armando Pimentel, de quem é a minha história. Faça uma oposição, fiscalize, me cobre, mas me cobre com seriedade, com respeito ao povo de Itambé, ao povo de Quebec. Estarei pronto. Deus construiu o mundo em 7 dias. Eu não posso reconstruir também em 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Essa cidade, ela foi esquecida, gente. Como diz aqui Everaldo, na chikungunya, Quebec foi abandonado, em outros momentos a gente abraçou. E hoje chegou a hora da gente virar a chave. Mas como eu acabei de falar agora há pouco, quando a gente assumiu, a gente não tinha. Hoje, deputado, a gente passa mais de 100 veículos rodando, atendendo a nossa comunidade. Quando chegou só tinha 30 e poucos veículos, a maioria quebrados, sucateado, e a gente foi renovando a frota, comprando novas frotas, e hoje a gente está atendendo a nossa população. A gente foi vendo esses débitos que tinha, INSS, FGTS, uma parte, está aqui o vereador Rafael, que sabe que a gente saúde tinha salários atrasados, então a gente colocou em dia. A gente começou, as nossas escolas, a gente estava destruída. Não, as frises, os ventiladores, a geladeira era alugada, os fogões eram alugados, porque a prefeitura vinha o dinheiro da educação e era desviado. A merenda não era seguida como é hoje, o medicamento não tinha como é hoje, os postos de saúde ainda está uma boa parte sucateada, mas a gente está recuperando de 1 a 1 e vamos recuperar daqui para o final do ano, se Deus quiser, quase tudo. As nossas escolas muito destruídas. Existia distrito como Ibiranga, não sei se o Cabrito está por aqui também, meu amigo Cabrito. Ele me disse que tinha alunos, tinha escola, que às vezes para se alimentar, deputado, tinha que esperar uma parte se alimentar para ser lavado os talheres e os pratos para poder servir os outros alunos. A gente comprou no início todo o equipamento novo, equipamos todas as escolas. Lançamos no ano passado o café da manhã, foi uma das primeiras cidades da Mata Norte a lançar o café da manhã. Sabe por que a gente lançou o café da manhã, deputado? Porque certo dia, Frank, eu acho que era Frank, o secretário na época, no início, que também me ajudou a reconstruir a educação, e a gente teve uma reunião e lá, com os líderes da educação, eu perguntei por que a nossa cidade tem um índice de educação tão ruim. E depois faltava infraestrutura, faltava apoio, mas uma das coisas que partiu meu coração foi quando um disse: prefeito, muitas vezes as nossas crianças chegam para estudar e não tem se alimentado em casa, e não conseguem captar, raciocinar para amanhã ser um bom aluno. Então, com isso, gente, eu disse naquele momento, eu corto meu salário, eu corto o que for, mas a partir de agora a gente vai ter o café da manhã nas nossas escolas. Isso é um programa, talvez, como disse aqui, talvez foi a Divaldo, não sei se foi a nossa representante, ou foi Sabrina, alguém que usou da palavra. A gente que tem um prato de comida em casa, gente, a gente não lembra. Mas às vezes a gente tem um vizinho na nossa rua, tem uma pessoa que às vezes tem uma mãe solteira, ou mãe que perdeu o marido, ou que o marido foi embora, e tem 2, 4 filhos e hoje vive do Bolsa Família. Esse programa da cozinha comunitária, eu acredito, eu acho que é um dos maiores programas da história de Pernambuco. Porque quem não tem a sua comida, quem não tem a sua refeição, isso é muito importante, gente. Então, aquele aluno que sai de casa sem se alimentar, é muito importante. E eu disse ao Cláudio Paes, eu quero climatizar todas as salas, eu quero reformar todas as